Ainda não. Sociologia e utopia. Olá a todas e a todos. Estamos no 8º episódio do podcast Ainda não. Sociologia e utopia. A convidada de hoje é Lígia Ferro, professora auxiliar do Departamento de Sociologia da FLUP, investigadora do ISUP na área das migrações, educação artística e práticas culturais. Foi eleita recentemente presidente da Associação Europeia de Sociologia. Lígia, o que te levou à sociologia? As pessoas, mas também os seus modos de pensar, as suas relações, sempre me fascinaram desde a minha infância. Lembro-me que gostava muito de brincar ao faz de conta, imaginando-me na pele das outras pessoas, e essa sempre foi a minha brincadeira favorita. Às vezes para a desgraça das crianças que brincavam comigo, não é? Esse fascínio levou-me mais tarde a cultivar o meu gosto pela poesia, pelo teatro, e a escolher estudar sociologia ainda no ensino secundário. Nessa altura surgiu a grande dúvida, não é? Deveria estudar teatro ou sociologia? E decidi-me pelo estudo da sociologia, principalmente porque buscava compreender melhor as pessoas, as suas relações, como eu estava a dizer, em diversos grupos e contextos, mas também ao mesmo tempo tentar dar o meu modesto contributo para melhorar o mundo. Considerei então nessa altura que a sociologia me podia fornecer ferramentas muito úteis, não só para analisar os fenómenos sociais, mas também para intervir de modo sustentado. E por isso decidi candidatar-me à licenciatura em Sociologia como primeira opção, no processo de candidatura ao ensino superior, mas não deixei de fazer teatro amador enquanto estudante da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Então experimentei o prazer da investigação, principalmente no último ano da licenciatura, e quando terminei o curso trabalhei também numa agência de desenvolvimento local, conjugando investigação e ação. A intervenção social foi desde logo uma área que me cativou muito, tendo-me simultaneamente dado mais coordenadas sobre a importância da investigação para contribuir com propostas de mudança mais concretas. Mais tarde escolhi continuar na área da investigação e da docência, sempre procurando estabelecer pontes entre a universidade e a sociedade, nas mais variadas escalas, desde o nível local ao internacional, e para mim tem sido mesmo muito gratificante ter este privilégio de poder realizar este trabalho como sociólogo. E neste momento que estamos em plena crise política, estamos supostamente a terminar uma crise pandémica, o que é que te preocupa mais? Bem, aquilo que sempre me inquietou foram as desigualdades sociais e como a interseção de diferentes variáveis concorre para a formação, para o desenvolvimento dessas desigualdades. Ao longo do meu percurso de investigação, sempre me interessei pelo peso de variáveis como a idade, o género, a classe social, a pertença étnica e como as suas múltiplas combinações e interseções concorriam para o desenho destas desigualdades sociais. Foi nesta linha que recentemente me dediquei mais sistematicamente a pensar as classes sociais em Portugal, tendo trabalhado com João Teixeira Lopes e Francisco Louçã em 2 projetos que deram origem aos livros As Classes Populares, a produção e a reprodução da desigualdade em Portugal, que foi publicado em 2017 pela Bertrand, e também As Classes Médias em Portugal, Quem São e Como Vivem, publicado pela mesma editora em 2019. E nesses 2 projetos pretendemos compreender quem são as classes populares e as classes médias em Portugal, fazendo uma revisão de literatura e uma reflexão a partir de dados empíricos concretos, não é? É claro que este conceito de desigualdade social perpassa os 2 trabalhos e também para estes 2 projetos foi fundamental a minha experiência de pesquisa prévia e todas as inquietações que eu trazia do meu passado, não é? Atualmente inquieta-me em particular a crise de confiança que temos vindo a assistir, que é uma crise de confiança nas instituições políticas, mas que inclui também uma falta de confiança na ciência, nos seus contributos aos mais variados níveis, fenómenos como o questionamento dos resultados da investigação científica, com o movimento anti-vacinas a adquirir mais destaque, as suas causas e consequências sociais, económicas, políticas interpelam-me particularmente. Movimentos, por vezes associados a esta crise de confiança, como os dos extremismos políticos e ideológicos, particularmente no domínio do quadro ideológico de direita, têm sido fonte de falta de diálogo e da falha na busca de compromissos tão importantes no combate às desigualdades sociais.
Determinados grupos, também como as crianças, que se têm tornado vulneráveis face à pandemia, também me têm preocupado em particular. Dou aqui o exemplo do projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, no qual trabalhamos juntas, também com o João Teixeira Lopes, a Eunice Castro Seixas e outros investigadores, do ISEG e também do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, em que abordamos o modo como as crianças usam espaços públicos nas cidades. Nesta investigação tem vindo a ficar claro como as crianças em Portugal têm pouco espaço social, têm pouca voz, ouve-se pouco a sua voz, melhor dizendo, e como estão muito limitadas nos usos e exploração dos espaços públicos urbanos, apesar de sermos dos países mais seguros do mundo. Percebemos que a pandemia provocou impactos negativos na experiência das crianças na cidade e na sua vida social, e preocupa-me em particular que, enquanto sociedade, não estejamos a olhar com toda a atenção para todas essas consequências e simultaneamente a forjar modos e estratégias para as superar. As crianças não têm muita autonomia na exploração dos espaços públicos e da própria cidade. Isso tem impactos na sua própria capacidade de orientação, no seu desenvolvimento enquanto indivíduos, não é? Temos vindo a apostar, enquanto pais superprotetores, e aqui estamos a falar do contexto português, numa limitação dos movimentos físicos, e essa limitação é sempre também uma limitação a outros níveis, não é apenas a nível físico, mas também social, cultural, e portanto as crianças têm direito não só a explorar esses espaços de forma livre, como indivíduos que são, mas também a partilhar as suas perspectivas sobre esses mesmos espaços e a formular até propostas de desenho do espaço público, por exemplo. Isso é algo que organizações internacionais já têm vindo a chamar a atenção, e aqui em Portugal alguns projetos, como aquele em que trabalhamos, também têm contribuído para iniciar esta discussão, mas é uma discussão que ainda está muito verde, por assim dizer, não é? Como é que nós podemos criar mecanismos e também instâncias a partir das quais as crianças podem fazer-se ouvir, não só relativamente ao modo como a cidade está planeada e os impactos que esse planeamento tem na sua própria vivência e no seu desenvolvimento enquanto indivíduos. Portanto, aqui nós poderíamos implementar uma série de medidas, como criar espaços ao nível da decisão política em que as crianças fossem ouvidas também, não é? E aqui poderemos falar ao nível da escala local, por exemplo, das câmaras municipais, a criação de conselhos onde as crianças pudessem discutir e debater temas relevantes para a cidade, pudessem também comentar a própria configuração morfológica, não é, da cidade e fazer propostas concretas. Portanto, há uma série de medidas que poderiam ser implementadas também e para as quais até já existe alguma investigação, não é? Este projeto é um exemplo disso mesmo. É necessário que essa discussão passe do campo científico mais para o campo da política e que haja vontade política, por assim dizer, para avançar nesse sentido. E o que é que pode a sociologia fazer? Ou seja, tu que estás dentro da investigação, mas também na docência, como é que a sociologia olha para esses fenómenos e como é que ela pode contribuir para transformá-los? Então sabemos que com a pandemia as desigualdades sociais se agudizaram, não é? Portanto, se eu já tinha essa preocupação do passado, isso quer dizer que cada vez mais fico preocupada com o crescendo das desigualdades sociais. Aqueles indivíduos e aqueles grupos que menos recursos tinham antes da pandemia encontram-se ainda mais vulneráveis face a este contexto extremamente complexo e que nos desafia de forma crescente. A sociologia, como as outras ciências sociais, tem um papel central, do meu ponto de vista, na compreensão das novas forças que configuram as desigualdades dos nossos dias, assim como no próprio desenho de políticas públicas para combater essas desigualdades. Penso que a partir da investigação científica sustentada, com recursos materiais e humanos razoáveis, e esta seria uma outra discussão, não é? Porque nós sabemos também que há aqui uma
um desinvestimento ao nível da investigação no campo das ciências sociais e humanas. A partir desta investigação científica poderemos conhecer melhor estes desafios, a realidade social e fazer recomendações muito concretas para o desenho de políticas públicas. Também, ao nível da intervenção social mais imediata, não é? Pelas diferentes equipas técnicas que se encontram a trabalhar com as populações no dia-a-dia, é necessário continuarmos a investir na investigação sociológica, para melhor conhecermos a realidade, e estimular o trabalho interdisciplinar com uma base mais sólida para intervir de modo a melhorar as condições e as vidas das pessoas. Associações científicas como a Associação Portuguesa de Sociologia, a Associação Europeia de Sociologia, a Associação Internacional de Sociologia, têm feito um trabalho notável na divulgação da relevância da sociologia para a sociedade. Penso que será necessário que essas vozes também sejam ouvidas com cuidado por parte das instâncias que têm poder de decisão política. E que utopias guiam o teu pensamento, mas também a tua ação cotidiana? Em que é que tu acreditas? Bom, é um pouco clichê se calhar dizer isto, mas para mim a sociedade ideal, e quando tu falas em utopias penso logo no modelo de sociedade ideal para todos nós, não é? Então a sociedade ideal seria aquela em que todas as mulheres e homens teriam as mesmas oportunidades de vida. E enquanto essa utopia não se concretiza, se é que um dia se irá concretizar, creio que não devemos deixar de apostar em construir propostas que nos aproximem dessa utopia, sempre de uma forma pragmática, isto é, olhando concretamente para os recursos, para as oportunidades que possuímos, mas também para os constrangimentos que enfrentamos, não é? Para mim, uma justa distribuição de recursos económicos e uma forte aposta numa educação de qualidade para todos deveria constituir-se como uma prioridade absoluta para alcançarmos essa sociedade ideal ou essa utopia, não é? Neste domínio, creio que muito há por fazer, não é? Ainda no nosso país, e se pensarmos, por exemplo, na educação artística, que eu penso que não estamos a explorar nem de perto nem de longe as suas potencialidades, podemos fazer muito mais. Não estamos a olhar para as potencialidades das linguagens artísticas no desenvolvimento de competências não só artísticas, como culturais, sociais e de reflexão crítica sobre o mundo, que são competências fundamentais para superar muitos dos desafios que estamos a viver. Estes constrangimentos e desafios poderiam, sem dúvida, do meu ponto de vista, ser superados se atuássemos de forma eficaz no domínio de uma justa distribuição de recursos económicos, em conjugação com uma educação holística e inclusiva para todas e todos. E portanto, inserir a educação artística de uma forma mais presente, quer no currículo formal, quer na educação não formal e informal, portanto, nas atividades extracurriculares. Tivemos algumas medidas que ensaiaram este tipo de estratégia nos chamados territórios educativos de intervenção prioritária no passado, em que as expressões artísticas estavam presentes em variadíssimas atividades extracurriculares, e houve também um grande desinvestimento ao longo dos últimos anos a este nível. Portanto, eu acho que aí também se poderia fazer muito, nomeadamente ao nível das escolas mais desprivilegiadas, aquelas que têm estudantes que provêm de meios sociais mais desprivilegiados, a inserção da educação artística, quer no currículo formal, quer também nestas atividades extracurriculares, seria também uma das medidas que poderíamos implementar. Ainda não. Sociologia e utopia.